Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Imaginando a Física. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício sobre força elétrica. O exercício diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes Q e Q' estão colocadas a uma distância D e a força de interação eletrostática entre elas tem intensidade F. Substituindo a carga Q' por outra igual a 5Q' e aumentando a distância entre elas para 3D, a nova força de interação eletrostática entre elas será intensidade. Bem, vamos lá. O exercício fala o seguinte, que aqui nós temos aqui duas cargas elétricas que ele chamou de Q e Q'. Ele não fala o sinal delas, se é positivo ou negativo, mas eu vou considerar que seja positivo. Ele fala que essas duas cargas elétricas estão separadas por uma distância que ele chamou de D, uma distância D. E então ele diz o seguinte, que a força de interação entre elas é F. Depois ele fala o seguinte, ele fala que agora ele pegou essas cargas elétricas e ele triplicou a distância entre elas. Agora a distância ela é 3 vezes maior. E que ele pegou a carga Q e deixou como Q mesmo. Só que agora a carga Q' ela é 5 vezes maior. Ou seja, a carga é 5 vezes mais potente. E ele pergunta qual é a força que vai ter aqui. Ele pergunta qual é a força. A gente não sabe. E para que a gente possa calcular a força, primeiro a gente tem que saber qual é o valor da força na primeira situação. Que ele fala que deixar essa distância D e que a carga é Q vezes o Q'. Para a gente calcular a força nessa situação, a gente pega a fórmula da força, que a força é igual a K vezes o Q vezes o Q' dividido por D ao quadrado. Bem, esse aqui já é o valor da força. Como assim, Gabriel? Sem cálculo, sem nada? Sim. Por quê? Primeiro, a força é dada por K vezes o módulo de Q1. Quem é o Q1 aqui? Pode ser o Q' ou Q. Eu vou chamar o Q de Q1. Vai substituir Q. Depois, qual é o módulo de Q2? Que eu vou chamar de Q', que é esse sujeito aqui. Ou seja, a fórmula ela é a mesma, eu só troquei. E a distância, que é o valor de D, ele fala que a distância também é D. Então eu coloquei D aqui. Ou seja, a força é igual a K vezes o módulo de Q vezes o módulo de Q' dividido pela distância ao quadrado. Se a gente tirar o módulo dessa situação aqui, a gente vai saber que a força é igual a K vezes o módulo de Q, como o valor já está positivo, vai continuar positivo. Só vou tirar o módulo Q vezes o módulo de Q'. O módulo de Q' é o próprio Q', ou seja, vezes o módulo vezes Q', dividido pela distância ao quadrado, que é o próprio D. Pronto. Essa informação aqui ela vai ser muito útil mais tarde. Por enquanto a gente sabe que a força ela é igual a K vezes o Q vezes o Q' dividido pela distância ao quadrado. Agora a gente vai para outra situação e procurar qual é o valor da força. Vamos lá. Aí quer saber o seguinte agora. Ele triplicou a distância e aumentou 5 vezes o valor de uma carga. E ele pergunta, e agora, qual vai ser o valor da força aqui? Bem, a gente vai usar a fórmula da força para poder calcular. Como de costume, vai colocar o seguinte, que a força ela é igual a K vezes o módulo de Q1, que eu vou chamar de Q, vezes o módulo de Q2, que eu vou chamar de 5Q', dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância aqui? A distância não vai ser mais o D, mas vai ser 3 vezes a distância anterior. Ela é 3D ao quadrado. Gabriel, por que esses parênteses aqui? Porque esse valor aqui de 3D, ele é a distância. E toda a distância tem que ser elevada ao quadrado, tanto 3 como D. E agora a gente vai calcular qual vai ser o valor da força aqui. Então a força ela é igual ao K vezes o módulo de Q. O módulo de Q, como ele já está positivo, é o próprio Q, somente é o próprio Q vezes o módulo de 5Q'. O módulo de 5Q' é o próprio 5Q', viu? Não tem dificuldade aqui.
você vai tirar o módulo dividido pela distância ao quadrado. Aqui vai ser o seguinte: 3 ao quadrado, quanto é? É 9. 3 ao quadrado é 9. E quanto é que é d ao quadrado? É como se fosse x vezes x, que vai ser igual a x ao quadrado. Aqui, como é um d, é d ao quadrado. Não tem segredo. D ao quadrado. E pronto, para quem chegou aqui, já resolveu a questão, já matou a questão. Mas é o seguinte, pelo enunciado, pelas questões que ele deu, ele não dá essa resposta, ele dá algo mais sintetizado. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou reescrever isso daqui de uma outra maneira. Eu só vou organizar a estrutura dela. Vou fazer o seguinte: eu vou dizer que a força ela vai ser igual a 5 vezes o K vezes o Q vezes o Q' dividido por 9d ao quadrado. Somente. Eu escrevi a mesma fórmula, mas em um outro formato. Por quê? Eu vou dividir o 5 pelo 9. E se eu fizer essa divisão, o resultado ele será igual a aproximadamente 0,55. E agora é a parte mais interessante do cálculo. Você percebeu que K vezes Q vezes Q' dividido por D ao quadrado é a mesma coisa que K vezes Q vezes Q' dividido por D ao quadrado? Sim, Gabriel, eu percebi. Mas onde você quer chegar? Eu não afirmei que isso daqui é igual à força? Eu afirmei. Ou seja, a força ela é igual a K vezes o Q vezes o Q' dividido por D ao quadrado. Bem, se você entendeu bem, a gente pode substituir isso aqui, essa expressão, aqui embaixo, ó, vai ficar o seguinte. Aqui não está K vezes o Q vezes o Q' dividido por D ao quadrado? Tá, Gabriel, mas por quê? Então eu vou pegar tudo isso daqui, ó, e eu posso substituir por quem? Por F. Porque eu sei, eu calculei que isso daqui é igual a força. K vezes o Q, K vezes o Q vezes o Q' dividido por D ao quadrado é igual a força. Então se eu digo que isso aqui é igual a força, eu posso afirmar que a força ela é igual a 5 dividido por 9, que é igual a 0,55 F. Como assim? Bem, eu só troquei essa estrutura e troquei por F somente. Então a resposta será a letra A. Então, galera, chegamos a mais final da resolução de um exercício. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para seus amigos. Se teve alguma dúvida, coloque nos comentários que eu irei responder. Muito obrigado e até a próxima.